Capítulo 2. Das definições. Artigo 4º. Para efeito de entendimento e padronização da linguagem, serão adotadas, neste regulamento operacional e nos demais atos complementares, bem como na relação cotidiana entre as partes, as seguintes definições. Inciso 1º. Acessibilidade, condição de utilização dos veículos, terminais, dispositivos e equipamentos dos sistemas de transportes por qualquer pessoa, com segurança e autonomia, total ou assistida. Inciso 2º. Agente de fiscalização, profissional credenciado pelo poder concedente, responsável pelas atividades operacionais de disciplinamento e fiscalização do STCO, na forma deste regulamento operacional. Inciso 3º. Área operacional, delimitação territorial contratualmente estabelecida para a atuação exclusiva de cada uma das concessionárias na operação do STCO. Inciso 4º. Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador, ARSAL, autarquia especial responsável pela regulação, fiscalização e controle dos instrumentos de delegação do STCO, no âmbito das competências previstas no Decreto Municipal nº 24.729, de 15 de janeiro de 2014. Inciso 5º. Auto de infração, documento emitido pela fiscalização do poder concedente, que registra a ocorrência de infração às normas regulamentares estabelecidas. Inciso 6º. Cadastro Geral de Operação, é o cadastro onde constam todos os dados e equipamentos para a operação do STCO. Inciso 7º. Capacidade do veículo, quantidade máxima de lugares disponíveis, nos veículos, para transporte dos passageiros. Inciso 8º. Cartões eletrônicos de passagens, cartões eletrônicos de acesso ao STCO através do sistema de bilhetagem eletrônica implantado nos veículos. Inciso 9º. Caso fortuito, circunstância imprevisível e inevitável, provocada por fatos humanos, que interferem na conduta de outros indivíduos, a exemplo das manifestações populares em via pública, greves, assaltos, quebra de veículos, etc. Inciso 10. Centro de Controle Operacional CCO, unidade de trabalho composta por equipamentos, sistemas, processos de trabalho e recursos humanos que permitem a identificação do posicionamento geográfico dos veículos em operação, a comunicação de dados e voz com os veículos, a orientação de ações operacionais a serem executadas pelos motoristas e pelos controladores de operação na regulagem operacional das linhas, tudo de forma a garantir a observância do plano operacional e a regularidade da operação do STCO. Inciso 11. Certificado de cadastro e vistoria, documento comprobatório da regularidade do veículo junto ao poder concedente. Inciso 12. Conselho Municipal de Transporte, CMT, órgão colegiado representativo da comunidade na gestão política de transporte da cidade, funcionando em caráter consultivo, fiscalizador e deliberativo. Inciso 13. Concessionárias, sociedades de propósito específico que titularizam, mediante os contratos de concessão, a delegação para a exploração e operação do STCO. Inciso 14. Conforto, direito dos usuários a condições que assegurem, na forma da regulamentação dos serviços, o seu bem-estar e comodidade nos veículos, nos pontos de parada, nas estações de integração, nos pontos de conexão, dentre outros. Inciso 15. Continuidade, direito dos usuários à manutenção, em caráter permanente, da prestação dos serviços. Inciso 16. Comitê Técnico, CT, grupo de trabalho responsável pelas discussões sobre o planejamento da rede de transporte do município e sobre a análise das demandas de alteração de programação da rede e da oferta dos serviços. Inciso 17. Dia típico, dia útil, de segunda a sexta-feira, exceto feriados,
situado fora do período de férias escolares e que não esteja inserido entre 2 dias não úteis. Inciso 18. Dia típico, dia útil, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, situado dentro do período de férias escolares, ou dia útil inserido entre 2 dias não úteis, ou ainda dia útil cuja demanda pelos serviços seja alterada em função de eventos específicos. Inciso 19. Equilíbrio econômico e financeiro. Equação econômico-financeira contida na proposta comercial apresentada pelas concessionárias e integrante dos instrumentos de delegação do STCO, que determina o equilíbrio entre os encargos, investimentos e riscos assumidos pela concessionária, o fluxo de caixa do empreendimento e sua taxa interna de retorno, TIR. Inciso 20. Especificações do serviço, caracterização da oferta dos serviços, isto é, os itinerários, quantidade de viagens necessárias ao atendimento da demanda e seus respectivos horários. Inciso 21. Força maior, ocorrência inevitável relacionada às forças da natureza, como raios, tempestades, enchentes. Inciso 22. Frota programada, quantidade de veículos necessários para a execução das viagens de uma linha ou conjunto de linhas. Inciso 23. Instrumentos de delegação do STCO, contratos de concessão firmados entre o poder concedente e os entes privados selecionados através de processo licitatório, que formalizam a delegação para a exploração e prestação do STCO. Inciso 24. Integração física, modalidade de integração através da qual o usuário transfere-se entre linhas do STCO, respeitadas as condições pré-estabelecidas para sua realização. Inciso 25. Integração intermodal, modalidade de integração através da qual o usuário transfere-se entre os diversos modais de transporte público em operação na cidade, respeitadas as condições pré-estabelecidas para sua realização. Inciso 26. Integração tarifária, funcionalidade e potencial do sistema de bilhetagem eletrônica implantado no STCO que permite aos usuários a realização da integração intermodal, mediante o pagamento de uma tarifa integrada. Inciso 27. Integração temporal, funcionalidade e potencial do sistema de bilhetagem eletrônica implantado no STCO que permite aos usuários a realização, dentro de um intervalo de tempo definido, da integração física no STCO. Inciso 28. Intervalo, medida de tempo entre os horários de viagem ou entre a passagem de veículos consecutivos de uma mesma linha em qualquer ponto do seu trajeto. Inciso 29. Itinerário, trajetória da viagem ao longo da malha viária, compreendendo pontos terminais e pontos de parada. Inciso 30. Linha, conjunto de viagens de ônibus organizadas em um itinerário regular, entre pontos terminais e de parada, com horários definidos. Inciso 31. Linhas interáreas, linhas que ligam regiões situadas em áreas operacionais distintas. Inciso 32. Linhas intra-áreas, linhas que ligam regiões situadas dentro da mesma área operacional. Inciso 33. Linhas radiais, linhas que ligam regiões das áreas operacionais ao centro antigo da cidade. Inciso 34. Módulo de conforto, equipamentos urbanos construídos pelas concessionárias nas proximidades dos pontos terminais de linhas, conforme especificações constantes dos instrumentos de delegação do STCO, destinados a oferecer conforto, segurança, comodidade e facilidades para os passageiros e para o pessoal de operação. Inciso 35. Notificação, comunicação formal de fato relevante expedida pelo poder concedente às concessionárias. Inciso 36. Ordem de serviço de operação, OSO, documento emitido pelo poder concedente, que especifica todos os dados necessários à execução dos serviços de transporte pelas concessionárias.
Inciso 37. Padrões de referência são representados por intervalos de valores para cada um dos indicadores de qualidade, pelos quais é possível classificação do serviço das concessionárias em relação aos quatro conceitos: excelente, bom, regular ou insuficiente. Inciso 38. Plano operacional, planejamento da oferta dos serviços de transporte, compreendendo as linhas, com seus itinerários, frota e intervalos entre viagens. Inciso 39. Poder concedente, referência ao município do Salvador, ente público titular dos serviços públicos delegados, que poderá atuar no âmbito do STCO por meio dos órgãos de sua administração direta ou indireta, incumbidos de planejar, coordenar, executar e controlar a política municipal dos transportes públicos. Inciso 40. Polo gerador de viagem, empreendimento que gera demanda de passageiros e necessidade de atendimento pelo STCO. Ponto de parada, local pré-estabelecido e devidamente sinalizado para embarque e desembarque de passageiros ao longo do itinerário da linha. Inciso 42. Ponto terminal, ponto onde está situada a base operacional das linhas. Inciso 43. Quadro horário, ou de horários, relação de horários estabelecidos para as viagens, partindo de cada ponto terminal. Inciso 44. Quilometragem ociosa, deslocamento do veículo do STCO da garagem para o terminal inicial do itinerário da linha, e vice-versa, sem embarque de passageiros. Inciso 45. Rede de transporte, conjunto de linhas do STCO, compreendido pelos seus itinerários e demais equipamentos utilizados para operacionalização dos serviços. Inciso 46. Reencarroçamento de veículos, procedimento de reciclagem do ônibus, em que se descarta a carroceria antiga e se aproveita o seu chassi e motor, para a instalação de carrocerias mais novas. Inciso 47. Serviço adequado, é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Inciso 48. STCO é a denominação geral do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por ônibus, no município do Salvador, compreendendo o conjunto de rotas de serviços ou linhas convencionais, veículos, infraestrutura, meios tecnológicos, recursos humanos e meios de informação, disponibilizado à população para o atendimento das suas necessidades de deslocamento no território do município. Inciso 49. Tarifa, preço, definido conforme os instrumentos de delegação do STCO, pago diretamente pelos usuários dos STCO contra a prestação dos serviços. Inciso 50. Taxa de conforto, é a razão entre o número de passageiros em pé e a área útil a estes destinados no interior do veículo, medida pelo número de passageiros por metro quadrado. Inciso 51. Tempo de viagem, duração total da viagem, incluindo-se os tempos de percurso e de paradas nos terminais,